Fala moçada, tudo bem? Olha, ele aí de volta, professor Laurence, com mais uma aulinha aí de gráficos e tabelas, né, do livro 2, aula 14, estamos numa terceira semana de aula, né? Bom, o que nós vimos então, gente, nos temas anteriores e nas aulas anteriores? Nós vimos a questão de construção de gráficos e construção de tabelas, né? Nós vimos então a organização de várias informações que você tem no dia a dia, numa certa questão, numa certa situação, né? Que pode ser transposto em forma de tabela, se você achar melhor, ou em forma de gráfico, né? O que é importante para nós é o quê? É que esse tema chamado de gráfico e tabela é a organização, né? Aí você fica a critério, com o seu critério no caso de querer fazer em forma de tabela, eu prefiro fazer em forma de gráfico, eu prefiro fazer em forma de variações, enfim. O que importa é você ter essa organização, né? Essa importância de você ter gráficos e tabelas, né? Lembre-se que quando você tem uma atividade, por exemplo, de exposição de feira de ciências, né? Um trabalho para você expor, por exemplo, uma atividade em sala de aula, para os seus colegas, para os seus professores. Qual seria a melhor didática, a melhor forma de você expressar as informações que você teve numa certa pesquisa? Aí você escolhe, né? A forma de gráfico ou a forma de tabela, né? Mas vejam aqui. Nossa tela, aqui nós temos então o tema de hoje. Nós iremos trabalhar então uma construção de gráficos a partir dos dados apresentados em uma tabela, né? Então teve uma atividade, pessoal, no encontro anterior que tinha ao mesmo tempo o quê? Um gráfico e uma tabela, que eles estavam se referindo, gente, à mesma informação, né? Segunda, terça, quarta, questão de temperatura. Então veja que você pode ter, gente, a mesma informação expressa de várias formas, de tabela ou de gráfico, né? Então para você analisar alguma situação, é legal você fazer em forma de gráfico, né? Mas se você de repente quiser verificar só os números, verificar só os valores absolutos, que tal você fazer a tabela, né? Então depende da situação que você tem. Foi o que foi visto no exercício anterior, da aula anterior, tá? Então hoje nós iremos, através de uma tabela, construir um gráfico, né? Fazer uma construção do gráfico, fazer essa chamada transposição de tabela para um gráfico. Então vejamos aqui, ó, eu criei uma situação, foi então retirada do livro lá da página 110, que a questão é a seguinte. Então já sem ler o texto por enquanto, vejam que foi fornecido para nós uma tabela, né? Vamos extrair, pessoal, o máximo de informação dessa tabela para depois fazer o que se pede nessa questão aí, né? Então vejamos aqui, ó, nós temos uma tabela, né? Na tabela, essa primeira coluna aqui na nossa tela, nós temos os dias da semana, né? Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Notem, nessa questão de organização, pessoal, de dia da semana, é legal que sempre esteja em ordem, tá? Segunda, depois terça, depois quarta e assim por diante. Não seria legal se você fizer segunda, sexta, quarta, né? A não ser, por exemplo, que você tenha uma informação do lado dos dias de semana que tenham, por exemplo, uma certa ordem nessas quantidades. Mas geralmente você coloca sempre essas ordens de dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Legal. Na próxima coluna, a informação é referente ao quê? A quantidade de sanduíches. Eu não li o texto ainda, mas já sei que essas quantidades de 150, 180, 300, 220, 360, 450 e 500, eles estão relacionados com a sua respectiva relação com o dia da semana, né? E a informação, por exemplo, aqui na horizontal, seria então o dia da semana relacionado com as quantidades de sanduíche. Beleza, legal, já extraí. Vejam que nós podemos nessa nossa tabela, sem construir o gráfico ainda, já verificar qual é o dia da semana com a maior quantidade de sanduíches, né? Então, por exemplo, vejam que nós temos lá que domingo foi, por exemplo, a situação de maior quantidade de sanduíche. Então, por exemplo, se for sanduíches para um jogo de futebol, talvez domingo o pessoal vai ao futebol, né? Então você consegue tirar várias conclusões. Vejam, nós podemos também, olhando para essa tabela, olhando só para os valores absolutos, para os números, concluir, por exemplo, a menor quantidade, né? Então a menor quantidade aqui no nosso gráfico, nossa tabela no caso, é a segunda-feira, com 150 sanduíches, né? E você pode verificar, por exemplo, ó, de segunda para terça houve um aumento de sanduíches, né? De terça para quarta aumentou muito mais, né? De quarta para quinta houve uma redução para 220, de quinta para sexta aumentou, né? Sexta para sábado houve um aumento e sábado para domingo nós tivemos aí aquele
pico de sanduíches, que seria, por exemplo, a quantidade maior, que seria, por exemplo, o valor de 500. Legal. Tiramos então o máximo de informação. É legal quando você tem uma atividade como essa, não só você ter aquela tabela e só transpor, mas extraiam as informações da tabela, né? O total de informações, o máximo de informações. Extraímos, né? Dia de semana, quantidade, maior quantia, menor quantia e as variações. Aumentou, diminuiu, permaneceu. Beleza? Então vamos aí ao assunto dessa nossa atividade, que é fazer a transposição. Vamos lá. Segunda tela, ele fala assim, ó. A tabela a seguir, ela exibe a quantidade de sanduíches vendidos durante uma semana em determinada lanchonete. Observe atentamente e construa no quadro ao lado, né, ao lado do quadro aí, um gráfico de colunas para representar os dados dessa tabela. Em seguida, elabore 3 perguntas que possam ser respondidas por meio da análise do gráfico. Então vejam, é uma atividade de você fazer uma transposição. Tá? Dado uma tabela, construa um gráfico. E ele quer que você faça uma construção de um gráfico de barras, tá? Gráfico de barras, aquelas barrinhas que nós fizemos em aulas anteriores, tá? E feito isso, ele pede para você criar 3 perguntas. Notem, comecinho da aula de hoje eu já fiz algumas perguntas para vocês, tiramos várias conclusões. Já a partir delas você já pode criar as perguntas, beleza? Mas vamos por partes. Então para a gente criar então um gráfico das barras, o primeiro passo é dar nome, tá? Dar nome a esse gráfico. Sempre que você faz a construção do gráfico é legal, né? É super aconselhável que você faça o quê? Deixe um nome, cria-se um nome para essa informação que você tem no gráfico, né? Quando você olha de longe, mas que informação que é essa? Quando você tem o título do gráfico, legal, você vai ter então já uma prévia do que pode acontecer na sua interpretação do gráfico. Vejamos aqui então, aqui, ó. Nós temos um gráfico, né, das barras, não fiz as barras ainda, mas já tem uma prévia para nós aí. Vamos dar nome a esse gráfico. Né? Então, se ele fala para nós que a tabela a seguir exibe a quantia de sanduíches vendidos, então tá aqui, ó. Já podemos falar então de tabela ou gráfico aqui, ó, dos sanduíches. Eu vou dar uma abreviada aqui, ó, vendidos, tá? Sanduíches vendidos. Então, por exemplo, você é o proprietário dessa lanchonete e quer fazer uma análise um pouco mais analítica, né? De número de vendas, de aumento de vendas, se é necessidade de você fazer mais sanduíche, menos, contratar mais funcionários. Se, por exemplo, você quer fazer uma ação de marketing, né? Uma propaganda de você querer vender sanduíche. Enfim, com uma análise mais analítica de gráfico, talvez seria legal de você pensar nisso aí, né? Vamos lá. Então eu vou colocar então esse eixo que está aqui, ó, na horizontal, por exemplo, como dias da semana. Tá aqui, ó. Chama então de eixo de dias. Sempre coloque bem claro, gente, bem claro, bem transparente, todas as informações de um gráfico. O ideal seria o quê? Quando você coloca um gráfico com o título e as informações, não é necessário fazer explicação. A pessoa olha para o gráfico, interpreta, opa, são dias, sanduíches, ok, ele tira a sua própria conclusão, tá? Então aqui você vai ter o eixo de dias, né? Então, dias da semana. Lembrando que nesse caso aqui da nossa tabela, os dias da semana começam com segunda e vai até domingo, né? Então vamos fazer uma subdivisão de segunda até domingo, aqui no eixo, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter, por exemplo, a segunda-feira, né? A terça-feira, né? A quarta-feira, segunda, terça, quarta-feira. Aqui nós teremos a quinta-feira, a sexta-feira, nós teremos aqui o sábado e finalmente nós temos, por exemplo, o domingo. Então o eixo aqui você tem o eixo dos dias da semana que está aqui na horizontal para vocês. Laurice, é possível fazer o contrário, de você deixar os dias aqui? Pode, também é possível sim, né? Mas como a gente tem uma ideia de fazer as barras, é legal que as barras fiquem assim, ó, todas para cima, né? Se fosse ao contrário, elas ficariam assim, de lado, mas nada impede de você fazer um gráfico daquele formato, não está errado, né? A informação tem que estar bem clara. Essa é a importância da nossa aula de hoje, né? Bom, o outro eixo que nós temos aqui no nosso gráfico, nós vamos colocar então esse eixo de quantidade de sanduíches, né? Então aqui, por exemplo, nessa próxima etapa da construção, vamos chamar então de eixo da quantidade, vamos dar uma abreviada, de sanduíches, tá? Quantidades de sanduíches. E a partir de agora, gente, vamos fazer as barras. É um gráfico de barras, então barras maiores,
quantidades maiores, né? E as barras menores, as quantias menores. Então notem que, por exemplo, para segunda-feira, nós temos aqui na tela 150 sanduíches, que se você for observar nas quantidades totais, você concorda comigo que é a menor quantidade? É a menor quantidade. Então se você for fazer o desenho das barras, coloque essa quantidade aqui, gente, ou essa altura, como se fosse a menor altura da nossa figura, né? Aqui, ó, menor altura. E essa menor altura, ela é correspondente ao quê? Aos 150 sanduíches. Aqui, ó, 150 sanduíches, né? A próxima barrinha, vamos lá para terça-feira, né? Na terça-feira, nós temos, por exemplo, 180 sanduíches. Então, 180, se você verificar nas quantidades, pessoal, é a segunda menor quantidade, né? Então, você tem, por exemplo, um 180 com uma barra, se você for fazer a construção de forma meio que proporcional, você coloca um pouquinho mais alto, né? Então, aí você tem a barra aqui de 180 e numere. Aqui, ó, numere. Aqui você vai ter, então, um 180. Né? 150, 180. Perfeito, legal. Vamos para o próximo caso. Estamos falando agora de quarta-feira, né? A quarta-feira é o número referente ao 300. O 300, ele é maior que o 150, 180 e 220. Então você vai fazer um pouquinho maior, né, esse 300. Então uma altura um pouco maior, né, para quarta-feira aqui, ó. A altura de quarta-feira você coloca em forma de barras. Você pode ficar pintando bonitinho. Quanto mais didático, colorido, gente, fica legal para vocês, né? Fica mais legal de você fazer essa representação, né? Próximo caso, vamos lá para quinta-feira. Quinta-feira, 220, ele vai estar, por exemplo, entre 180 e 300, então você coloca uma barra, por exemplo, entre as alturas de 180 e de 300, né? Aqui você vai ter, então, essa próxima barrinha de quinta-feira, referente, por exemplo, ao número 220. Veja, pessoal, tudo coerente, tá? As alturas de acordo com essa proporção, né? Tudo bem coerente. Vamos para sexta. Sexta, 360. 360 vai ser uma altura um pouco maior que 300, né? Então você coloca, por exemplo, essa altura aqui para sexta-feira um pouquinho mais alta aqui, ó. E você coloca, por exemplo, o valor então de 360. Legal, 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 legal. Próximo caso, vamos para sábado. Sábado é a segunda maior altura, né? Para 450. Então nós temos, por exemplo, uma altura um pouquinho maior, né? Um pouco mais alto. E aqui você coloca, por exemplo, essa altura equivalente a 450. E finalmente nós temos, por exemplo, domingo. Domingo, um pico de sanduíches. Então você vai colocar, por exemplo, a barra mais alta, referente, por exemplo, à informação maior, nesse caso, a quantidade maior, né? Aí você coloca, por exemplo, essa altura aqui maior, referente à quantia, por exemplo, de 500, né? Então veja que quando você faz o gráfico de barras, a vantagem, pessoal, é você verificar as variações, uma das vantagens, né? E a outra vantagem é a questão de você verificar qual é a altura maior, qual é a quantidade maior, né? E qual é a quantia menor, né? Qual a quantia menor. Então, feito esse esboço aqui, a pergunta fala o seguinte: faça então do lado aqui um gráfico, fizemos juntos, né? Tudo bem informado. Se você chegar, por exemplo, hoje e olhar para esse gráfico aqui, você consegue ter a conclusão, né? Que é um gráfico de sanduíches vendidos, né? Nós temos, por exemplo, os dias da semana e, por exemplo, a quantidade que está em cada barrinha de sanduíches vendidos por essa lanchonete. E em seguida você pode elaborar 3 perguntas. Então, por exemplo, algumas sugestões. Quando você tem o gráfico de barras, como te falei, as maiores quantidades e menores quantidades, elas ficam muito evidentes, né? Então, por exemplo, uma das perguntas que eu não vou escrever agora, mas eu vou sugerir para vocês, seria, por exemplo, qual seria o dia da semana que houve uma venda maior de sanduíches, né? Então, qual seria o dia da semana com uma quantia maior de sanduíche? É o domingo, né? Que seria, por exemplo, aquela altura maior, 500, né? E uma outra pergunta, por exemplo, seria, por exemplo, qual é o dia da semana que nós temos, por exemplo, uma venda de sanduíches menores? Então fica bem expressa, bem legal de você verificar que a menor altura seria, por exemplo, para segunda-feira. Então, segunda-feira houveram, no caso aí, uma venda de sanduíche menor, né? Então, altura menor, né? E uma outra pergunta que você pode, no caso, verificar, ou tirar comigo essa conclusão aí, é, por exemplo, as variações. Você pode fazer a seguinte variação, né? A seguinte pergunta: de segunda para terça, houve um aumento ou uma redução? Então veja que a barra, ela cresceu um pouco, houve um aumento. De quanto?
de 150 para 180, uma variação de 30. Então você pode tirar essa conclusão, né? Por exemplo, de quinta para sexta-feira, houve um aumento ou redução? Houve aumento. A barra, no caso, ela aumentou, né? De quanto? Aí você faz a diferença. Então são perguntas que você pode na hora fazer essa criação, né? Por exemplo, de quarta para quinta, houve uma redução de venda ou produção de sanduíche, né? Porque 300 para 220, uma redução de quanto? 80. São perguntas que você pode estar formulando agora com informações mais legais, mais concretas, mais explícitas para nós nesse gráfico aqui chamado de gráfico de barras. Tudo bem? Então, a proposta para vocês de atividades para o nosso encontro de hoje, ela está na tela, né? Está na tela. Então, as páginas 110 e 114, elas aguardam vocês com as suas respectivas atividades para a nossa aula de hoje. Perfeito, gente? Então, um grande abraço do professor Laurenci e a gente conversa num próximo encontro aí. Valeu, gente! Tchau!